Oi! Hoje eu decidi não vir te dar aula de dança, de meditação dançada, nem de consciência corporal. Quis vir aqui bater um papo contigo sobre vulnerabilidade, porque eu fiquei pensando assim, gente, isso tudo porque aconteceu o seguinte. Hoje eu tive uma consulta com uma médica ayurvédica, né? E eu fui nela muito por conta da questão dos desequilíbrios que a menopausa traz, do aumento de peso, perda de libido, secura vaginal, essas coisas todas que, assim, muita perda de memória. Para mim, a pior coisa que tem é perda de memória, porque foi o que mais eu tenho sentido. E às vezes também uma oscilação de humor mais intensa, como é no período que às vezes a gente está no período menstrual, né? Só que a mulher na menopausa não tem esse período e parece que tudo intensifica muito. E quando eu tava indo, aliás, eu marquei com ela, porque ela só atende às segundas-feiras em Lisboa, que é onde eu moro. Eu, quando mandei mensagem para ela, primeiro não tinha ninguém, depois parece que teve uma brecha ali, uma desistência, alguma coisa, e ela me mandou mensagem. E eu disse que sim, que queria, até porque ela só vem uma vez por mês e é uma médica ayurvédica, e eu gosto, né, da medicina ayurvédica, para mim faz todo sentido, e ainda mais tratar da saúde feminina, enfim, essas coisas todas. Mas chega domingo à noite, eu pensei, gente, ela marcou às 10 horas da manhã. Eu tenho uma live ao meio-dia pelo meu Instagram, @perrone.tati. Todo meio-dia de Portugal, eu tô lá, 8 horas da manhã, pra quem tá no Brasil, dependendo do fuso horário. Mas enfim, meio-dia de Portugal, tá? E eu ontem, de noite, quando eu cheguei em casa, ontem tive um compromisso, fui fazer um servo, enfim, tive meus compromissos ontem. Cheguei em casa, super à noite, lembrei da consulta e pensei, impossível eu ir, até porque eu estava exausta. Falei assim, impossível eu ir amanhã a essa consulta. Não, de repente deixo para mês que vem, ou de repente faço online, ou de repente isso, ou de repente aquilo. Fiquei arrumando desculpa para mim mesma e mandei uma mensagem para ela. Aí ela me responde, olha, de uma próxima vez, se você puder avisar com antecedência, porque eu só vou a Lisboa uma vez por mês, e assim eu daria a oportunidade a outra pessoa estar no seu lugar. Claro que a pessoa entrou numa consciência e pensou, peraí, vamos lá ver, de repente Lisboa não é tão longe da minha casa, na verdade 10 minutos da minha casa até o local onde ela ia dar a consulta. E eu pensei, olha, das 10 às 11, que deve demorar uma consulta, eu já vou arrumada para fazer a live assim que eu chegar em casa, e qualquer coisa eu faço a live na rua, porque live é live. Eu dou aula de dança onde quiser, onde eu quiser, onde der para dar, em parque público, enfim. Isso para mim não é problema. E aí eu fui para lá pensando, se não é problema, por que que eu fui me dar uma desculpa? Enfim, na verdade eu não desmarquei. E fui pensando isso. Quando chegou lá, eu comecei a falar com ela, né, conversar sobre isso, e eu falei com ela, olha, eu acho que aquilo ali era um auto-boicote. Eu acho que eu estava arrumando desculpa para não vir cuidar de mim, para não olhar para mim, para ter assim um momento de uma consulta que não é aquela consulta de rotina de ginecologia que você tem que ir a x meses fazer um exame assim XYZ, ou que você tá doente por algum motivo, ou embaixo por algum motivo você vai, né? Tá com uma gastrite, vai no médico para ver isso, deu um probleminha na pele, vai no médico. Enfim, a medicina ayurvédica é uma medicina onde tá te olhando de uma forma integral. Claro que eu estava querendo ver ali coisas específicas relacionadas à menopausa, mas eu queria também ver tudo da minha vida. Quero ter uma longevidade saudável, ter uma vida longa, uma vida feliz, uma vida saudável. E fui muito nesse sentido, de querer começar a fazer um tratamento ayurvédico, pensando na questão da alimentação, do estilo de vida, tudo, 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 tudo. E quando eu falei isso com ela, e ela foi me fazendo a consulta, internamente eu comecei a me questionar, são as questões de sabotadores que estão sempre lá dentro tentando acabar com a gente. Até porque ela me perguntou o que eu fazia, eu falei que eu dava aula de dança para mulheres, de dança meditativa, e que tinha sanga, que tinha dança, e que tinha mentoria. E aí, enquanto eu falava com ela, e pensando assim, mas eu tô indo pedir ajuda como, né, como mulher, ou seja, eu sou uma mulher que tô pedindo ajuda, né, a uma outra mulher em relação a algumas questões de vez em quando ir abaixo, de vez em quando ficar com mau humor, de vez em quando não cair numa depressão, mas cair num estado assim que se você não fizer alguma coisa por isso, você entra num buraco. E
por um instante eu pensei assim, como é que eu vou dar uma live? Como é que eu tô fazendo coisas? E como é que eu tô trabalhando com outras mulheres? Como é que eu sou uma terapeuta corporal? Se eu preciso de terapia também, inclusive eu faço terapia e agora essa medicina ayurvédica e precisar de ir ao templo, fazer as minhas orações, estar junto da minha sanga e tudo. E agora, depois que eu dei aqui a live de meditação dançada, fui almoçar conforme ela estava falando, né, de comer mais devagar, de não comer várias vezes ao dia, e sim fazer 3 boas refeições ao dia, não é para você, né, não é para eu me empanturrar, mas enfim, comer uma comida que me alimente, que eu não precise ficar comendo várias vezes, diminuir o café, que eu confesso que eu pensei assim, é despedida do café enquanto eu faço a live. Mas isso era pra mim, tá, gente? Assim, a medicina ayurvédica, eu não sei se o café é tirado pra todo mundo. Caso algum dia você tenha interesse e você ame o café. E ela não me tirou todos os cafés. Ela só quis dizer que o organismo, quando precisa do café, é porque tá com alguma questão ali, provavelmente pelo estilo de vida que precisa ser revisto. E eu, normalmente, depois do almoço, que eu acabei de almoçar, me dá uma quebra, meu olhinho deve estar aqui mais baixo, dá logo uma vontade de dormir, sabe? Uma coisa assim. E que normalmente não é o natural. A gente não precisaria tomar um café para vir aqui dar uma aula de dança. Que, aliás, eu ia gravar aula de dança e eu resolvi gravar esse vídeo por causa disso. Da gente bater esse papo. Porque, de repente, o que está acontecendo comigo pode estar acontecendo contigo. E mais ainda, que às vezes eu fico assim, gente, eu tô só mostrando a Tati que facilita uma dança, né? Que tá te trazendo uma dança, uma Tati que é terapeuta, uma Tati que tá aqui quando tá nos seus melhores momentos, ou mesmo que não esteja, tô aqui colocando para cima outras mulheres principalmente e falando com vocês, por exemplo, da mentoria, que eu já vou falar com você no final, nem era por isso que eu vinha falar, mas enfim, já que a gente tocou no assunto. E como é que eu posso ajudar outras mulheres não estando bem? E uma das coisas que eu falei com ela é, eu quando estou dando para outras mulheres, eu estou recebendo também. E bem ou mal, eu sei muitas vezes do que elas estão passando, isso me acontece já há muitos anos, porque eu tenho ou estive essas fragilidades e de repente eu soube encontrar as respostas, eu soube procurar no lugar certo qual é o caminho para eu poder ganhar energia, para eu poder ganhar autoestima, aumentar a minha autoestima, né, ou melhorar a minha autoestima, para eu poder ganhar ou aumentar a minha força espiritual, a minha resiliência e não deixar ir para baixo, não me deixar ir para baixo. Então, as ferramentas que eu vou usando para mim e que, graças a Deus, tem dado certo, eu vou partilhando com outras mulheres. Por exemplo, né? Estou aqui me abrindo e falando contigo que eu, sinceramente, tive hoje esse sabotador interno, ou sabotadora, mas não acredito que seja sabotadora, acho que é mais sabotador, cá entre nós, mas enfim, tive esse sabotador interno querendo me colocar para baixo, que passou por um instante na minha cabeça, tipo, como é que eu vou começar a dar agora uma aula de meditação dançada se eu fui buscar mais equilíbrio porque eu não estou equilibrada em todos os pontos. Mas por um outro lado, e é por isso que eu quis vir falar contigo, é tão maravilhoso quando a gente se dá conta das nossas vulnerabilidades, dos nossos pontos menos fortes, daquilo que nos dói, né? Quando a gente coloca o sapato apertado naquele nosso calo, que de repente outras mulheres vão conseguir se identificar muito mais, vendo uma mulher real, vendo uma mulher que tem os seus desafios, que tem as suas fragilidades, mas que também tem as suas forças. E é por isso que eu estou com vocês aqui, porque eu sei também das minhas virtudes, das minhas qualidades, daquilo que eu tenho facilidade, daquilo que eu gosto, daquilo que eu sinto que é a minha missão, né, de trazer vocês, botar vocês para cima, da mesma forma que eu me coloco para cima quando eu estou colocando vocês para cima através de uma aula de meditação dançada, principalmente através de uma mentoria, através de uma formação, quando eu dou formações. São os momentos que eu mais busco equilíbrio, talvez porque nesses momentos eu estou seguindo a minha alma, estou seguindo essa força vital que me impulsiona a viver, que faz parte da minha missão, que faz parte daquilo que eu vim para fazer. E pode ser que de repente aí nesse lugar
esteja uma mulher ou uma outra pessoa, mas normalmente meu público são as mulheres, que se identifique pensando assim, nossa, eu penso a mesma coisa com ela e esse tal sabotador que tem nela, de repente tem em mim, ou às vezes até mais, ou um pouco menos, e que eu às vezes estou dando ouvido demais a ele e me travo e não me deixo ir à frente. Eu já tive nesse lugar de não me deixar ir à frente, de me calar, de ouvir e ficar quietinha, sabe? Ouvir o tal sabotador interno e ficar quieta e falar assim, ah, não posso, não sei o quê. Porque eu estava muito mais frágil do que eu sou nesse momento, né? Que eu não sou uma mulher só frágil, mas também tenho as minhas fragilidades. E eu estava em momentos muito, significativamente mais frágeis do que o que eu estou agora. E quando eu ouvi essas vozinhas internas, isso é modo de dizer, né? Sabotador, o que são os sabotadores? São aquelas crenças limitantes que as pessoas falam conosco, ou que nós próprias falamos conosco, que é pior ainda, e que nos faz acreditar que nós somos menores ou mais inferiores do que aquilo que verdadeiramente somos. Né? Quantas de nós ouviu ou se fala, ah, você não é capaz, você não consegue. Eu hoje ouvi, assim, de uma pessoa muito próxima, ah, não me venha pedir para parar de comer sorvete que eu não vou parar. Quando eu falei dessa medicina, que ela nem falou, ela falou assim, deixa agora um pouquinho de sorvete, que eu falei com ela que no verão a gente enfiou o pé na jaca e eu já estava sentindo que o meu corpo estava pedindo arrego, literalmente, por isso que eu fui também procurar ela. E quando eu vou partilhar isso, né, essa experiência que eu tive com uma outra pessoa, essa pessoa fala, Deus me livre, que eu não vou tirar isso, não vou tirar aquilo, não vou tirar aquilo outro. Aí eu penso assim, não é ela que está pedindo, não é a médica que pede. É o meu corpo que está pedindo e ela está ali só indicando qual é o caminho, se eu sigo ou não, o problema é meu. Mas quantas vezes na minha vida, quando eu ouço, né, alguma coisa tipo esta pessoa, que ela está com crenças limitantes, que ela não vai deixar de se dar esse presente, esse miminho de tomar sorvete ou todos os dias, ou todos os fins de semana, etc. E a gente pensa assim, gente, será que a gente não consegue? Eu, por exemplo, falei até com a médica, comi muito glúten, aliás, não evitava o glúten, não parava o glúten, embora já tive outras médicas que me disseram para eu parar, principalmente por causa da menopausa, o glúten é inflamatório, principalmente vindo do trigo, o trigo está muito modificado, essas coisas todas. E eu também tive preguiça de parar, porque eu adoro um pãozinho francês, que no Brasil, que é chamado de pão francês no Brasil, mas em Portugal chama-se pão brasileiro mesmo, pelo menos nas padarias que eu compro. E que é delicioso, com a manteiguinha e não sei o que, seja com manteiga vegetal, seja com manteiga, né, de origem animal. É uma delícia aquilo lá. Mas o mal que esse pãozinho estava fazendo, não só na balança, porque é o problema da balança, né? O problema é dela, se ela tá sentindo um sobrepeso. Mas o sobrepeso que eu tô sentindo no meu joelho, no meu pé e principalmente na minha digestão, na azia, no refluxo. E eu não tava parando para prestar atenção que de repente era o glúten. E aí eu já diminui o glúten. É fácil. Ah, se não vem médica nenhuma dizer para eu parar o glúten. Não foi ela que mandou, né? Eu tô dando exemplo que eu te falei da pessoa. Mas não foi a médica que mandou parar o glúten. Até porque eu cheguei lá e falei que eu já parei. Esses dias até comi um pedacinho de pão para ver se era o pão ou não. Senti imediatamente aquele mal-estar e pensei, tô mesmo intolerante. Meu corpo tá dando assim, não está tolerante. O que é uma pessoa intolerante? O teu corpo tá falando assim, chega. Porque a gente abusou do glúten, a gente abusou do pão, a gente abusou do refrigerante, a gente abusou do álcool para quem bebe álcool, a gente abusou de fumaça para quem consome fumaça. A gente abusa de tudo e a gente não cuida da gente. E depois a gente acredita que a gente não é capaz de vencer os obstáculos para nós nos cuidarmos melhor, para nós não olharmos para nós mesmos com muito mais, mesmas ou mesmos, tá? Tô falando para todo mundo. Com muito mais amor, com cuidado, com compaixão, com vontade de que a gente viva de uma forma celebrando a vida, vivendo a vida com amor, com celebração, com alegria, sem doenças, sem estarmos plantando ali todos os dias doençazinhas para o nosso corpo físico, mas também para o nosso corpo mental, para o nosso corpo emocional, porque ouvir coisas e deixá-las entrarem, a gente acreditar nisso, isso acaba com a gente, né? A gente não fazer a nossa meditação e a gente
deixar a gente acreditar no que a nossa mentirosa, nossa mente quer que a gente acredite, também a gente está fazendo mal a nós próprios. Por isso que eu fui antes, obviamente, muito antes de vir falar com vocês, eu fui buscar para mim mesma, deixa eu pôr o café que eu nem quero mais tomar. É o que essa médica falou, é vício, é querer depois do café, né? Querer tomar um cafezinho ou qualquer coisa. Enfim, não precisamos disso. Respiramos, fazemos a respiração do fogo para a gente ter mais energia, vamos dar uma voltinha. Enfim, volta, Tati. O que eu estava falando, gente? Perdi o fio da meada porque eu fui botar o café no chão. Pega o café. Pega o café. Enfim, tudo o que eu venho falar com vocês é porque primeiro eu busquei para minha vida. Antes de vir trazer para vocês a meditação dançada, aliás, antes de eu criar a dança Jaya, eu tive a meditar e a fazer essa meditação dançada para equilibrar os meus chakras, para eu poder não cair em depressão quando a minha mãe estava ainda nos últimos meses de vida dela aqui, e principalmente quando ela deixou o corpo físico, que aliás eu acho que foi até mais um assunto que eu trouxe, porque às vezes a gente acha que está tudo curado e não tá, gente. Somos seres humanos, a gente quer ter uma realização divina. Aliás, eu tenho falado com vocês de autorrealização, eu vou começar a alterar isso. A gente não precisa só querer se autorrealizar, a gente tem que ter uma realização em Deus, para a gente sair dessa roda das encarnações. Por mais que a gente seja apegada à vida física, ao conforto, ao carro, às pessoas, mas o objetivo final é a gente, olha, se libertar. Nossa, seja livre para ser quem você verdadeiramente é. Literalmente, tá? Não é só se expressar nessa vida física, é depois, deixa fluir. Tô falando comigo mesma, eu tô tentando me convencer disso, porque eu sou apegada. Claro, gente, eu tô aqui na Terra, e se eu tô falando com vocês é porque eu tô falando comigo primeiramente, em primeiro lugar. E eu nem sei porque que eu vim falar esse vídeo, mas acho que é porque eu ia ali, tava esperando assim, passar um pouquinho de depois do almoço, pensei, vou gravar um vídeo e tava com os tais pensamentos, porque quando a gente, né, faz terapia ou uma consulta, alguma coisa, vem muita coisa para fora e a gente fica tentando entender onde é que você está e quem você é dentro daquela bagunça toda que tá ali. E eu sou uma mulher que vou fazer de tudo para largar o café, porque eu não quero essa bengala na minha vida, porque afinal de contas não é a cafeína que vai me trazer energia, até porque ela vai me dar um pico de energia e depois de repente vai baixar pra caramba. Enfim, mas isso sou eu, tá? Tô falando da minha experiência, não tô querendo dizer que você tenha que parar alguma coisa, mas se autoconhecer, se autocuidar e não deixar que esses tais sabotadores internos te impeçam de fazer uma consulta quando você está indo cuidar de você mesma, seja para manutenção da sua saúde ou seja para cuidar da sua saúde, porque às vezes eu vou falar por mim, eu às vezes tenho medo de ir para médico para não ver lá coisas que eu não queira ver, aí eu fico fingindo que não está acontecendo nada para eu não precisar enfrentar o lobo mau. Onde é que eu tiro essas coisas? Entende? Enfim, e voltar a ser cada vez mais eu, esta mulher que busca viver a vida com bom humor, com alegria, que eu sempre fui assim na minha essência. Deixei um pouco de ser assim nos últimos anos da minha vida, mas sinto que isso está voltando, graças a Deus. Obrigada, obrigada, obrigada. Graças à meditação, graças a esse auto-amor, a esse cuidado, a esse olhar para mim mesma, olhar para o meu interior, ver onde é que estão as minhas fragilidades e ultrapassar isso. E é isso, estamos de volta nesse novo ano letivo, porque eu moro em Portugal, o ano letivo começa em setembro, então estou de volta nesse canal para tá trazendo aqui quase todas as semanas a dança Jaya, que é uma dança meditativa, mas não vão ser em todas as semanas. Eu vou revezar com esse bate-papo, ou de repente com uma aulinha de consciência corporal, de dança expressiva para a gente tonificar. Então aproveita e escreve para mim o que você quer ouvir. E também de meditação guiada, com leitura inspiradora de seres
divinos que vêm à Terra nos trazer luz para nossa cabeça, para os nossos corações, que é o nosso JayaCast, que é um podcast que, na verdade, é um videocast que eu estou trazendo para vocês aqui todas as semanas e que vai recomeçar também, né? E tudo está recomeçando. Toda segunda-feira eu tenho lives pelo meu Instagram, @perrone.tati, e se você quiser entrar na primeira, eu estou mandando esse vídeo aqui para você, setembro de 2025, porque depois isso fica eterno, né? Mas se você quiser, quiser entrar na próxima edição, né? Vai ter agora a primeira, mas se você quiser entrar na próxima, porque isso vai acontecer a cada 3 meses, uma edição do Despertar com Dança, que era só uma jornada de autoconhecimento e autocuidado integral, físico, mental, emocional e energético, mas agora é uma jornada em forma de mentoria. Então, se você quiser entrar, é mentoria porque eu vou estar junto com você, eu vou estar te vendo. Vão ter dois encontros por semana, um só de aula, uma aula completíssima de dança jaya. Além disso, a gente vai ter um encontro pelo Zoom, onde eu vou estar com vocês, tirando dúvida, fazendo uma partilha de experiência, né? Porque muita coisa vem para fora. O objetivo é autoconhecimento e um autocuidado integral também. Mas esse autoconhecimento, quando a gente está trabalhando em sangha, em comunidade, há essa questão dessa troca, que é muito importante. Mas o último encontro é para a gente celebrar. É uma dança para a gente celebrar, e depois um último encontro para nós celebrarmos com um chazinho, com uma água, com muito amor no coração. E por mais que eu chame de mentoria, porque é uma mentoria, eu vou estar com vocês, vou estar sendo a sua mentora nesse processo, que você inclusive vai estar dentro de um grupo do WhatsApp para a gente poder estar mais junto e você trocar com as outras mulheres. Você pode estar refazendo sempre isso, né? Porque são esses 3 meses. E por um preço, gente, um preço muito simbólico. Basicamente é o mesmo valor que eu cobro das aulas regulares ao longo de um ano. Só que ao invés de durante um ano, se você quiser estar só um período de 3 meses, você está só no período de 3 meses. Quer estar 2 períodos, você tá. Quer estar 3, você tá. Quem fez o primeiro, nos outros tem desconto. Então, minha filha, é só coisa boa na vida que eu tô trazendo para você nesse ano letivo, tá vendo? Falei pra caramba. Nem era pra estar falando tanto do Despertar com Dança, que agora é também uma mentoria. Eu vou deixar o link aqui para você falar comigo, me mandar um áudio se apresentando e contando a sua motivação, né? Você vai clicar no link, eu te mando uma mensagem, aí você responde a mensagem. Fica ligada nas mensagens que entram, tá? Que aí você vai responder com um áudio, me contando mais sobre você, sobre a sua motivação para entrar nessa mentoria, que as vagas são mega limitadas, já tem gente se inscrevendo, então não perde essa oportunidade, são depois só daqui a 3 meses, ok? E a vida é para ser vivida agora, já, nesse instante, nesse momento. Não se boicota. Até parece que estava tudo programado por causa do assunto anterior, mas juro, não estava. Não, sabe, se dê presente, se dê esse presente também. E se dê presente de sair pela natureza, de fazer o teu sadhana, de vir dançar aqui comigo todas as semanas, ou quase todas as semanas, e de vir dançar comigo na Sangha Jaya, nas lives da Sangha Jaya, que é uma sangha ligada a Bhakti Marga, que eu criei agora há pouco tempo, que estou com mulheres muito especiais, muito maravilhosas lá, e que a gente faz parte dessa sangha, dessa comunidade. E se quiser também depois entrar na comunidade, fala comigo e a gente bate um papo, porque é importante que você esteja alinhada ao que o meu guru tá aqui para partilhar conosco, porque é uma sangha ligada a Bhakti Marga, tá bem? Bhakti Marga Portugal. E é isso, minha querida. Espero você semana que vem com uma aulinha de dança. Escreve para mim o que você quer semana que vem. Consciência corporal, dança expressiva, né, mais inspirada no elemento da natureza, dança jaya para você entrar em conexão com a tua essência, que também é expressiva nessa dança, ou um outro bate-papo. Vamos revezando, mas eu quero ouvir vocês, tá? Beijo no teu coração, até semana que vem e fui.